foi essa história da vinda de Alcides? Da vinda de Alcides aqui para a Serraria, né? Tem toda uma história, vocês estavam em lua de mel, em Recife. Pois é, justo isso. Nós estávamos em lua de mel e eu, como o casamento foi assim de repente, eu não tinha nenhuma toalha. Fui comprar meu enxoval em Recife. E nós estávamos comprando esse enxoval, tínhamos deixado o carro na Dantas Barreto do outro lado. O carro do seu Severino. O carro do que papai. carro era? É bom a gente lembrar que é a história. Você não se lembra não, Qual né? era o carro? Daqui? Sim. Um Jeep. O carro do seu Não, não era o Severino. Jeep não. Não estava mais no Jeep não. Não. Era um aeroíno. Um Aeroílis, Ah. era um Aeroílis na época. Aí foram para É, Recife. fomos para Recife. E comprando o enxoval e nós vimos com os pacotes. Eu com 2 pacotes, Alcides com 2 pacotes. Quando fomos passando na Dantas Barreto, umas cordas empatando a passagem do povo. E Alcides perguntou, por que eu preciso passar? O rapaz disse, não, porque vem aí o presidente do banco, um senador, para inaugurar um banco ali, que é bem na frente, a gente estava vendo o banco. Aí quando nós vimos, vinha o tio de Alcides, Rui Carneiro, na época senador, e Odívio Duarte, daqui de Serraria. Filho de doutor Ovídio. Filho de doutor Ovídio, irmão do meu cunhado Odísio, que ia ser o gerente, o presidente do banco em Recife. Quando eles iam passando naquela comitiva, toda pronta, todo chique, que nos olharam assim, o doutor Rui disse, meu filho, o que é que você está fazendo aí? Aí mandou que levantasse as cordas para a gente passar, né? Aí disse, venha para cá, e Odívio, Gerlane, você fez aquela festa com a gente. Os 2 mais importantes eram ligados a gente, né? Aí nós fomos para esse coquetel com a roupa bem simples, o povo todo bem pronto, tudo mais, mandou que pegasse os pacotes da gente. E doutor Rui disse, meu filho, você casou essa semana, nem avisou. Aí você disse, não, tio Rui, foi uma coisa assim de repente. Aí ele disse, e o que é que você quer de presente de casamento? Aí foi quando você disse, eu quero porque eu tenho que me organizar, comprar casa, organizar uma casa. E eu quero que o senhor me transfira para a Serraria, porque eu faço mais economia lá do que comprar uma coisa assim de repente. Ele disse, pois então, volta para João Pessoa que logo vai ter a ordem de você ir para a Serraria. Quando nós chegamos aqui em João Pessoa, já estava a ordem para que Alcides fosse transferido de João Pessoa para a Serraria. Aí ele passou a ficar na Coletoria Federal com Dona Liélia. Com Liélia. E moraram aqui quanto tempo? Nós moramos aqui 1 ano, aliás, 1 ano e 8 meses. Foi? É, 1 ano e 8 meses. E depois? Aí depois fomos para João Pessoa. Aí nessa época, Alcides já tinha comprado casa, já tinha organizado a vida toda, e nós fomos para João Pessoa. Foram Porque mais... extinguiram a Coletoria Federal aqui, ele teve que voltar para João Pessoa, e eu também fiquei no cartório, mas depois eu fiquei em João Pessoa, vim aqui, Edgar era meu escreve-livre, e eu vim aqui só assinar, organizar as coisas do cartório. O cartório era do seu pai, passou a ser seu? Passou a ser de Adail. De Adail. De Adail passou para mim. E Porque como é que esse cartório passou para Edgar? Passou para Edgar porque foi quando eu tive de ir para João Pessoa, porque houve num desses atos institucionais da vida, na época da Revolução, determinava que juiz, promotor e tabelião tinha que residir na comarca. E aí? Era obrigatório. E eu não ia deixar meu marido, eu casada de pouco, 2 meninos pequenos, morando em João Pessoa e eu aqui. E foi quando eu me lembro até que o Pedro Gondim foi quem falou que era melhor que eu vendesse por conta do prejuízo que iria ter. Por quê? Que Arara e Pilões iam se desmembrar de Serraria. E a renda maior daqui de Serraria era Arara e Pilões também, né? Aí você No vendeu o conjunto. cartório. Eu vendi o cartório a E Edgar. por que Edgar? Tinha outros interessados? Tinha demais, muitas pessoas, mas Edgar era uma pessoa muito boa, muito séria, muito honesta. E uma pessoa que prestou muito serviço a mim, a Dail também. E eu achei por bem deixar com ele. Fiz um negócio bom com ele e não me arrependo, porque eu considero Edgar um homem de bem e que soube honrar a tradição do cartório que tinha o nome do meu pai. Depois ele passou para o nome do pai dele, naturalmente, mas sou muito satisfeita em ter passado do cartório para Edgar. Agora vamos lembrar um pouco mais de Serraria. Quais são as suas lembranças, melhores lembranças de Serraria? Quais são? Serraria para mim é tudo. É tanto que quando nos aposentamos, eu e Alcides, a gente escolheu voltar para Serraria. Foi, né? No São João que a gente voltou para aqui, então Alcides disse, essa é a terra da gente ter uma casa para desfrutar desse clima, desse povo, desse ambiente aqui que eu acho maravilhoso.
E as festas de serraria, como eram? As festas de serraria eram Conta aí, maravilhosas. quem eram suas contemporâneas de serraria, Olha, suas colegas? As inseparáveis. E era? Eu, Gilca, Sônia Gondim. Gilca quem? Gilca Duarte, neta do Dr. Ovídio. Ah, sim. Gilca, quem mais? Irmã de Pedro. E irmã Pérez, de que é Pérez, filha né? de Enilze. Zélia Carvalho, Sônia Gondim, Iranete. Iranete. Iranete já depois um pouco, ela era mais nova do que a gente, mas as 4 da mesma idade éramos inseparáveis. E Era de um jeito que a gente, quando menina, uma ia para casa da outra para trocar de roupa, depois ia para outra, depois ia para outra, até terminar na praça. Tinha isso. Isso é? Só todo saía dia. tudo de Só bloco. saía junto, era um bloquinho inseparável. É Nunca... tanto que a gente hoje ainda tem essa amizade, essa mesma coisa. Existe essa ligação muito grande da gente. E as festas de serraria? As Conta festas um pouco. eram assim, inesquecíveis. Sempre o padroeiro aqui era fim de ano, né? Era dia 1º de janeiro, era a festa do padroeiro, o encerramento das festas profana e religiosa. Aí eram 9 noites de festa, de Natal até dia de ano, né? Com pastoril, eu era pastora aqui, nós tínhamos um pastoril muito bom, que também era Zélia, Gilca, Rosário, eu. Eu era contramestra, Zélia mestra, Gilca era Diana, que você talvez não saiba o que é da Lapinha, que Diana Lapinha eu é conheço. vermelha e azul. Conheço. E isso Encarnado, existia. desencarnado. Encarnado e cordão azul. E isso existia aqui que rendia muito para a igreja, porque era para escolher Uma disputa, né? a disputa dos partidos. Eu me lembro demais que era uma coisa assim fabulosa. E aquela festa de quermesse no pavilhão, um pavilhão muito grande. Nós éramos, que ficávamos como garçonete na festa, e para escolher a rainha da festa. Eu fui umas 3 vezes rainha da festa aqui em Serraria, e aquele também por votação. Existiam aqueles bilhetes tradicionais, as estafetas, que levava bilhete do rapaz para as moças, que era bom demais. Agora uma brincadeira inocente, uma brincadeira pura. Era aqueles namoricos de menina, de rapazinho, de mocinha, né? Que a gente não esquece nunca. Existiam muitos estudantes aqui, na época, Valdir dos Santos Lima, Valmir, João Duarte e Pérez, muita gente que vinha para cá. E meus primos que vinham de João Pessoa, para casa de tio Oséias Guedes Pereira, de pai de Dalva, vinha assim uns 8. Todo Tudo ano. pra serraria. E era tudo em serraria, vinha tudo a cavalo de tarde pra cá. Era uma festa, uma brincadeira. Dia de domingo, assim, a gente fazia uma matinezinha ali no fórum em cima. Certo. As lapinhas, ou melhor, o São João aqui de Serraria, as quadrilhas, me lembro demais que existia. Nós fazíamos a quadrilha, Manuel Rocha, Robinha, que era muito, Vanildo, Lupinha. E então, não tinha quem tocasse. Existia um preso que tocava sanfona. Um preso? Preso. E era? Os soldados traziam o preso ficava tocando sanfona pra gente ensaiar as quadrilhas e depois levava o preso pra cadeia. E era, você lembra o nome dele? Lembra o nome dele, não? Não lembro o nome dele. Mas era assim muito bom. As festas de serraria eram... A corrida de argolinha... Ali na chamada Rua da Rodagem. Na Rua da Rodagem. Me lembro, isso aí E eu me lembro. Roberto sempre era quem... Roberto, meu irmão, era sempre quem era campeão. E era? Eu não sabia desse lado, Roberto não. era... No era cavalo. bomba no cavalo e na argolinha. É. E a difusora, lembra da difusora? Difusora demais, Princesa do Brejo? De fulano para fulano. É. Olha, Você me lembro recebeu também- muitas páginas musicais, não? Recebi. Dedico esta Que é página assim de musical. nossa. Dedico esta Também, página olha, musical. tem uma coisa aqui que me marcou na infância. Na infância eu tinha uns 10, 11 anos. Josélio Gondim. Josélio? Uma figura inesquecível. Josélio veio para aqui, parece que ele fez alguma coisa por aí, botaram de castigo aqui em Serraria. Josélio, eu interrompendo, era filho de quem? Filho de um irmão de Pedro Gondim. E era o nome o irmão dele? de Pedro Gondim. José Gondim era o pai dele. José Gondim, né? José Gondim. Sim, aí Josélio veio pra cá. Josélio veio para cá. Pode tomar água aí, tome água. Então Josélio... Fique à vontade, viu? Não se preocupe, não. Fique à vontade. Josélio botou aqui, tem a difusora, e ele fez um programa de calouros para se cantar.
Mas isso foi sucesso aqui em Serraria. Na difusora? Na difusora. Ele era locutor? Ele era locutor. José sempre foi metido a ser jornalista, locutor, É, né? Roberto também radialista, era né? locutor ali, não era? Era. Sim, mas conte a história. Roberto aqui fez tudo. Depois eu contava isso de Roberto, eu quero que ele conte. Certo. E então José, ele botava a gente para cantar. E dava prêmio a quem E cantasse era? melhor. Ele fez isso, ele formou um grupo de voleibol, ele formou um grupo de futebol, grupo de voleibol para as moças aqui. Na época foi sucesso, assim. Eu me lembro Mas que tinha um não- jogo de vôlei ali de lá do seu Terêncio. Era ali no seu tempo, não? Não, não. Ali na prefeitura, onde Não, hoje sabe tem uns onde era tratores. hoje? Hoje não tem aquela... Ali, na frente do Colégio Antônio Bento. Sei. Ali era Onde é a quadra, onde tem a antena. onde tem antena. Depois, justamente. Ali não é- sei se foi seu pai que construiu uma quadra ali. Mas ali tinha uma quadra, mas antes disso, que eu digo, eu era bem meninota, quando o Josélio estava aqui, meu pai ele não era prefeito. Sim, aí conta a história de E José. então ele fazia esses jogos. Agora repare, Josélio era bonitão, aquele rapaz que chamava atenção. E toda menina de 10, 11 anos não tem aquela paixão assim para ver um rapaz. príncipe encantado. O príncipe encantado. E Josélio era o príncipe encantado da gente aqui. Agora, eu, Gil, que eu era de todas, a gente disputava Josélio, mas só em olhar. Não era namoro, não. Era, o ídolo da gente era Josélio. E então Josélio, quando a bola, porque era no despinhadeiro, a bola caía. Ele dizia, quem for pegar a bola, eu dou um beijo. Ave Maria, corria Era tudo. Quem botasse Chegava a perna, tudo arranhado. Chegava tudo arranhado. Para pegar uma bola, para reparar. Você vê um beijo na testa de Josélio. E era, Josélio né? foi um ídolo aqui em Serraria. Foi. O que mais ele... E as moças, então ele... Mas ele veio ver o que em Serraria? Justo isso, ele veio como um castigo. Eu me lembro Castigo, que falavam isso na época, que Pedro Gomes botou ele aqui por alguma coisa que ele fez errada por aí, botou E pra ele cá. veio morar Na aonde? casa de Marinha Duarte, que era tia dele. Ah, Maria não, Duarte era não tia de era José. tia dele, ele chamava tia porque Pedro Gomes era casado com a sobrinha de Marinha Duarte, né? Ih, era? Osanete. Osanete, Gondim e era sobrinha da Ana sobrinha. Marinha. E então, ele chamava tia Marinha, porque Sônia, Hamilton, todo mundo chamava tia Marinha. E ele ficou na casa de Marinha Duarte. E ele passou muito tempo aqui? Não sei, não posso calcular assim não, mas sei que mais de ano ele passou aqui. Você se lembra quem teve a ideia de criar a difusora Princesa do Brejo? Não, Não, né? não me lembro não. Aquilo faz muito tempo, né? Talvez até eu já estivesse estudando fora. Aí não me liguei bem a esse fato, não. Quais eram os brinquedos da sua infância? Brincava-se de quê? Brincava de jogar ossinho. Você se lembra o que é ossinho? Tem umas... No meu tempo, as meninas jogavam uns cestos pra cima e faziam umas Não, panelas. eram uns carretéis que a gente cortava e botava, que se chamava ossinho. Levantar, para botar em pé, para deitar, não sei o tá. quê, para pegar 3, pegar 4. Era um jogo. Tinha aquele jogo de academia. Academia? Academia que era. Aí barra bandeira. Aí tinha o toca. Sabe o que é o toca? Sei. Pronto. Sei. Que tinha um lugar, uma Chamada palmeira. mancha. A mancha, né? Justamente. Se você corresse, chegasse lá, ninguém Tava podia bater em imunizado. você. Pronto. As brincadeiras eram essas. As brincadeiras inocentes, né, que a gente chamava. Pois é. E João Pessoa? Aí você casou, foi morar em João Pessoa. Como foi a sua trajetória em João Bem, Pessoa? aí João Pessoa, meu sonho era fazer faculdade, como eu te disse, né? Mas esse aqui era um pouco remitente para eu não fazer faculdade. E era, né? Mas Alcides? eu dizia, quando meu filho mais velho for fazer vestibular, eu vou fazer vestibular. Também? Escondido, vou fazer com ele. E meu filho sempre foi muito estudioso. Como é o nome meu filho dele? mais velho, Avelino de Queiroga Cavalcante Neto, Certo. que é o nome do meu sogro. E então esse menino, ele não tinha 17 anos quando se precisou de licença, tudo para ele fazer. Com 17 anos, tinha completado, fez vestibular. E eu fui me inscrever com ele. E eu já tinha estudado, fazia 18 anos, mais ou menos 19, que eu não estudava, né? Gostava muito de ler, continuava lendo. E era professora, a gente tinha a obrigação de estar em dia com as coisas, né? Mas depois eu deixei de ensinar, porque com muito menino pequeno, Alci disse, não, você não vai trabalhar não, porque eu tenho condições de lhe sustentar. Eu ensinei João Pessoa no Pio Décimo, Ensinou no Pio Estela Maris. Décimo?
Quem eram seus alunos no Pio 10? Não, mas foi pouco tempo. Era, Pouco tempo, né? eu ensinei mais educação artística. Ah, ótimo. E Estela Mares. Ah, Se lembra do Estela Mares, que era Me vizinho lembro, lá? me lembro. E Isilda Cabral também. me Mas lembro. foi também uns 2 meses só. E eu fiquei em casa. E lendo aquela coisa e acompanhando os filhos, né? Ajudando os filhos no estudo. E de qualquer modo você vai se reciclando, né? Sei. E então fui fazer a inscrição com a Avelino. Sei. Avelino tinha muita vontade de fazer direito. Meu sonho era fazer direito. Aí a Quer Avelino passar? disse, Quero lhe Não dar água. quer não, amigo. Muito obrigado. Eu quero. Mainha, Obrigada. você fazer direito, direito é muito concorrido. Foi? Faça um curso menos concorrido que você tem condições de passar. Então eu me inscrevi para comunicação social. Foi? Você sabe quantos pontos eu fiz em comunicação social? Não, diga aí. 730 Foi pontos. mesmo? Eu entrava para qualquer faculdade. Qualquer faculdade. Está vendo? Agora eu quero lhe perguntar. Sim, outra Sim, coisa diga. que faltou eu dizer nesse intervalo. Então eu não tinha o científico completo, né? Porque precisava completar. Eu fiz o 91. O artigo 99. 99, que Artigo era 99. o segundo grau, né? É. Mas fiz, aí tinha que fazer de todas as E matérias. passou a ser supletivo depois. Supletivo. Mas já era supletivo. Já era supletivo Já era naquela supletivo. Aí eu fiz, passei em todas as matérias. Tranquilo. Mas olha, isso é o que foi o melhor da minha vida. Eu imagino Gerlane entrando na classe de comunicação com aquela turma boa. Pois é, eu já com 38 anos, 39 anos foi quando eu entrei no curso, tinha gente da melhor qualidade, aquelas meninas bem santas, bem calmas, e os loucos varridos. E então, meus filhos, eu ia pro colégio todo dia, pra faculdade todo dia com meu filho, né? Ia pra faculdade com ele, voltava tudo, e a Avelino às vezes ia me pegar os Alcides, deixava a gente na volta, pegava. Então, Alcides olhava aquela turma, até de camisão, aquelas coisas, aí meus filhos diziam, mãe, nesses dias chega aqui de camisão e O sovaco cheio de cabelo. era tudo desse jeito. Yeah. E quando eu ia estudar lá em casa, que eu levava muito para estudar lá em casa, inclusive Chico César, Foi, né? Chico César era da sua turma. foi, não propriamente da turma seguinte, assim, ele Mas pagou as algumas cadeiras. matérias, porque ele fez o curso, assim, de Ficou um bocado de pedaço. tempo né? lá dentro. E eles iam lá para casa, Alcides via, eles ficavam deitados pelo chão, para fazer Magote trabalho. doido. Um bando de doido, um magote de doido. Quem era a turma? Quem era da turma de juízo e a turma sem juízo? Não, tinha turma boa, tinha muita gente boa, Vieira, Carol, Milton Nóbrega, Essa turma era dos caretas ou era Conceição, dos... não, era gente boa. É, né? Não, era Conceição normal, Coutinho. era o normal. É, né? É a turma dos normais. Os anormais? Existiam os anormais, Os anormais eram Chico César e quem mais? mas você sabe que eu não sei nem o nome deles, louco. Não, né? Era Não, mas tanta gente se a gente for falar de anormal, vai começar pelo professor Jomar Muniz de Jomar Brito, Muniz né? de Brito, foi a primeira aula que eu tive, foi Jomar Foi? Muniz de Brito. Como foi a primeira aula? A Conta aí. primeira aula foi maravilhosa. Conta Primeira aí. coisa, ele disse para todo mundo se apresentar, né? Foi? E eu, como saliente, fui a primeira a me apresentar. E foi, ele né? mandou que se fizesse um trabalho de se mostrar assim, o maior comunicador de todos os tempos. O que é que se achava de comunicação. E cada um que escrevesse, que desenhasse. Eu me lembro que eu botei na época a televisão. Foi, né? Mas Milton Nóbrega, que foi uma criatura que eu... Mituca. Mituca. De Espírito Santo. Espírito Irmão Santo, de Maílson da irmão de Nóbrega, Maílson né? da Nóbrega, meu grande amigo, que sinto saudades dele. Ele fez uma televisão, um pano assim como uma toalha de altar, e em cima botou um ostensório com a hóstia, dizendo que o maior comunicação de todos os tempos é Jesus Cristo. Aí fechou, E isso né? serviu de, olha, passou de mão em mão, inclusive foi até publicado em revista. Foi, né? Isso dele. Mas você teve dificuldade de conviver com aquela turma? Não, ou não, né? nunca tive. Nunca tive. Você era do inclusive- lado dos com juízo ou dos sem juízo? Não, eu era central. No meio, no né? meio. Eu era no Administrando meio. a crise. Mas eu tinha amizade com todos eles, sabe? É E tanto é. que no final eles me elegeram presidente da turma, fui oradora da turma. E isso. E uma das coisas que mais me gratificou
Eu digo, foi quando eu terminei meu curso, fui imediatamente convidada para ser secretária no governo municipal, né? Ah, foi, né? Fui. Em João Pessoa? Em João Pessoa. Era a administração de quem? De Carneiro Arnoux. Carneiro Arnoux. Fui chefe de gabinete, fui secretária particular. Eu fazia quatro secretarias distintas eu fazia. Casa Civil, secretária particular, chefe de gabinete e Casa Civil. Não, ou melhor, cerimonial. Era tudo comigo. Cerimonial, né? Eu fazia tudo, até primeira dama, às vezes eu fazia o papel, porque ela não acompanhava, quem acompanhava era eu, em tudo. Em inauguração, em tudo era comigo. E passei 4 anos, e logo depois, Alcides, na Câmara, eu fui ser assessora de Alcides, depois fui para a Assembleia. E terminei e me aposentei na Assembleia. Voltando um pouco no passado, quais são as suas lembranças das campanhas políticas do doutor seu Severino Cavalcante? Foi uma campanha muito boa, Ele disputou porque ele com foi quem? candidato único. Ai, foi? Foi candidato único. Ninguém quis disputar com ele? Ninguém quis disputar com ele. Você lembra o partido? PSD. PSD, né? Papai era do PSD. Não, PS. não, o MDB foi depois de 64. Papai era Era PSD. PSD, porque só tinha PSD e o O DN. DN. PSD e o DN. DN. Quando ele disputou, eu tenho certeza que ele acompanhava a Rui. Aí saiu, porque Pedro Godinho foi pro PS, não sei o quê. Mas ele disputou em que ano? E disputou em 58. Não, então era PSD. eu O tenho certeza. PMDB, esse PMDB e Arena foi depois de Foi 64. depois de 64. O golpe. Já estava aqui, É. Papai foi candidato único. Candidato uma espécie de aclamação, né? Foi sim. Não teve disputa, não. Não teve disputa, não. Tudo junto, né? Tudo junto, tudo vídeo, Pedro Gondim. Tá certo. E me diga uma coisa, falando mais de uma pessoa, você participou também da campanha De Carneiro, de Alcides. de Alcides para vereador. Foi uma campanha pesada, difícil? Pesado, muito difícil. Foi, né? Muito dinheiro lá, né? É, Campanha. Vereador na capital é uma campanha duríssima. Porque são muitos candidatos e poucas vagas, né? Na época era só 19 vagas, né? Era 17 vagas na época. E era difícil. E Alcides foi o segundo mais votado. Foi o segundo naquela época, né? Pois é. E a campanha de Roberto aqui, você se lembra? Não, Você não estava aqui não, né? Não estava não. A gente já morava em João Pessoa. E foi também candidato único, Roberto. Foi, né? Foi candidato único, Roberto. Tá certo. E sua mãe? Vamos falar um pouco de sua mãe? A minha mãe era uma pessoa assim, extraordinária. Dizem que a gente eleva muita mãe, né? Mas tem mães que merecem serem De verdade. elevadas. Merecem ser elevadas. Como ela era. Minha mãe era muito caridosa, fazia muito bem aqui a população. Eu vou te contar uma história de minha mãe, que isso até depois Alcides encontrou um preso aqui de Serraria e ele testemunhou isso. Minha mãe terminava o almoço nessa época, que eram 4, 5 presos só. Não existia mais do que isso. Quando muito 6. Minha mãe terminava o almoço Heloísa. Mas você tem um apelidozinho que ele chama. Eu chamo Lolita. Lolita. É. Viu, Lolita? Eu gostei muito desse apelido. E então, ela tinha uns pratozinhos de ágate. Eu me lembro. Ela preparava o almoço. Quantos tem? Tem 4, tem 5. Ela fazia o almoço e mandava levar todo dia. Para os presos. Para os presos. Isso diariamente. Isso é uma coisa que eu lembro demais. Mas ela tinha participação na vida de seu Severino assim. Política não, ela era mais ela de casa, era de muito cuidar de dos receber filhos. o povo. Ela adorava a casa cheia. E era. Almoço, Morava ali onde prato. hoje mora Edgar. Onde mora Edgar. Ah. Eu nasci naquela casa, quase de frente à sua, onde mora Marcelo Carvalho. E vocês moraram ali? Ali era o cartório do meu pai. E foi ali, não Eu sabia. e Roberto nascemos ali. E foi. E Aí os outros depois nascidos? meu pai foi morar ali onde era a casa de hoje é de Zé Bilunga. Sei, E está sei. toda transformada. Aquela frente não era daquele jeito, não. Que foi de Misael Mendes. Foi de Misael Mendes. Vocês moraram antes? Moramos ali enquanto papai construía a casa dele,
que hoje é de Edgar. Ah, entendi. Aí- Foi ele que construiu aquela casa. Aquela casa lá de Você baixo se lembra quem foi o arquiteto ou foi feito no, Não, no olho? feito no Roberto, todo E é, mundo né? dava O palpite pitaco, como né? era. Na época que não existia aqueles banheiros dentro de casa, era banheiro... Ali era uma dentro casa de- moderna, Era uma pra casa época. moderna, com água, É com verdade. tudo. Na época era a melhor casa, você sentia mais conforto. É verdade. Ele passou para aquela casa em 53. Uma casa moderna, um padrão moderno, né? Para bem 53. moderno, com jardim, com tudo. Era bem moderno. Ao E lado- minha mãe sim. era a mulher que recebia todo mundo. É. Dia de domingo minha mãe fazia almoço assim para 20, 30 pessoas. Quem chegasse almoçava. Dizem que eu puxo ela nesse ponto. É. Que eu só gosto de comida muita. Seu Severino e Ovidio Duarte nunca se estranharam, não? Ou já em alguma vez? Não, né? E meu pai era um não. político que era de um partido, e na época que Pilões era o DN Ferrenha, né? Vinha fazer os comícios aqui em Serraria, porque era a mesma coisa, que era município de Serraria, né? É. Meu pai recebia o povo de Pilões quando terminava os comícios lá em casa para lanchar, para almoçar, tudo. E era, né? Existia amizade, nunca teve inimigo político. Ele dizia que tinha adversário, mas nunca teve inimigo político. Quem são os políticos importantes que você se lembra ter ido na sua casa? Conversar com seu pai. Ah, meu Deus, tantos e tantos. Pedro Gondim, Rui Carneiro. Era Rui Carneiro, Janduí Carneiro, era Maranhão mesmo. Zé Maranhão. Zé Maranhão vinha aqui. Café porque- Filho teve em Serraria. É do seu tempo, não? Não. É não, é antes, né? Não me lembro não. Pois é, disse que teve uma confusão, soltaram uma bomba na época. Não estava aqui, eu Tava fora, né? Foto ali. Pedro Gondim, quando passava para fazer as inaugurações aqui por perto, que Pedro Gondim é padrinho do meu irmão mais novo, de E é? Toninho. E é. E então ele passava com as comitivas e mandava um motorista para cá. Diga comadre da Algisa, ele chamava comadre da Algisa, porque naquela existia essa tradição de chamar comadre, comadre, comadre. compadre. E comadre da Algisa que eu vou almoçar lá com meus secretários. Aí trazia tudo para cá. Iam pra lá. Era uma coisa assim tradicional, a mamãe gostava, a mamãe adorava. A Seus fo... irmãos são todos vivos ainda? Não. Nós somos 7 irmãos, já morreram 3. O primeiro foi Zé Carlos, que morreu naquele no desastre. desastre. Como foi aquilo ali, Gerlane? Lembrando um pouco. Ou você não gosta de falar? Não faço questão de falar não. Me dá saudade, mas eu falo. É? Eles Como iam foi pra- aquilo pra- ali? Você Era vê ele, o como filho são de as Zé coisas. Américo, né? Conta aí pra Ele ia gente. de avião para o Rio e de lá para Buenos Aires. O passeio que ele ia com a esposa. E então, 3 dias antes dele viajar, Zé Américo teve um desentendimento com a esposa. E eles Dona eram Mirtz. amicíssimos. Miriam. Dona... Miriam. A mulher, a dona Mita era a esposa de Ivan Bichara. Eu tô de Ivan trocando as Bichara. bolas. Miriam, eles eram amicíssimos. Marié, Miriam, Zé Carlos e Zé Américo. E então Miriam chamou Zé Carlos para ir lá de noite. Zé Américo, você tá dizendo, o O filho filho do Zé que Américo. foi jogador ministro. do Botafogo do Rio de Janeiro. Não sei se ele foi o jogador do Botafogo. Foi? Foi. Foi. Essa eu estou sabendo agora. Esse é o filho de Zé O filho Américo, de e não Zé Américo. Zé Américo filho. Ah, vamos tá. chamar. Então, o Zé Carlos foi lá e Miriam falando que o problema é que eles tinham perdido um filho há um mês, num desastre. Minha nossa. E Zé Carlos foi atrás de Zé Américo e sei que convenceu a viajar com eles. Vamos viajar, vocês estão precisando viajar, isso é o que vocês estão passando problema de... Porque perderam o filho e tudo mais, você viaja com a gente. Aí ele disse, eu só vou se for de carro. De Pode avião falar. eu não vou. Só um fato. O supermercado estava para vir para aí. Qual era o supermercado? Compre bem. O extra. O Compre extra bem. que aí Na época era Compre Bem. Então, Zé Américo Filho, eles tinham comprado 2 casas. E aquela última, Zé Américo estava para vender. Aí vendeu aquela casa para completar o tamanho do terreno que eles queriam. Aí Zé Américo, com esse dinheiro, aí disse a José, olha, eu comprei um carro. Um Landau. Um Landau, e nós não vamos de avião, vamos no meu carro, porque vamos parando Bahia, Rio e tal. Aí foi nesse carro, quando chegou E aí na aconteceu. Bahia, depois de feira, houve aquele acidente fatal. Morreu todos de uma vez. Né? Pois é. Acabou o carro, tudo. Só ficou a Seu pai era menina. vivo? Era mais vivo mais não, Era né? vivo. Era, seu pai era vivo? Meu pai era vivo, e tem uma coisa que aconteceu com Sim, meu iam pai. quantos no carro e quantos morreram? Iam 5 no carro. Zé Carlos, Zé Américo, Marié, Miriam e a filha de Zé Américo, uma que ia completando 15 anos. Estava completando Meu 15 Deus. anos. Então eles viajaram
Quando o Zé Carlos chegou lá em casa, disse a mamãe, mamãe, eu não vou mais de avião não, vou de carro. A mamãe disse, ô meu filho, graças a Deus. Eu estava com tanto medo dessa sua viagem de avião. Tá vendo?